Aqui no Mineirão, São Paulo venceu o Palmeiras e conquistou a Supercopa do Brasil. No vídeo de hoje a gente vai analisar o confronto do ponto de vista tático, olhando para o duelo entre Carpini e Abel Ferreira, opções, mudanças e como o jogo se desenrolou nesta noite aqui no Mineirão. Bom, a gente já está com o campinho com as formações iniciais de São Paulo e Palmeiras na tela. Primeiro, olhando para o lado do São Paulo, né, e uma novidade na escalação inicial que foi exatamente o Nicão ganhando a posição do Lucas, né, o Lucas lesionado. Falávamos aqui sobre a impossibilidade do Lucas de sair jogando, muito provavelmente ele não teria condição de ser titular e de fato não foi. Porém, o Carpini surpreendeu, né, na opção dele para sair jogando. Imaginávamos que o Galo poderia jogar por ali, até mesmo o Ferreirinha poderia ser uma opção, mas ele apostou no Nicão, um perfil um pouco diferente, né, um jogador que tinha tido menos minutos nessa temporada, voltando ao São Paulo, e o Carpini falou um pouco sobre isso, né, que a ideia era dar um pouco mais de profundidade nesse corredor com o Marcos Rocha defendendo naquela dobra com o Mike e preocupar um pouco mais o sistema defensivo do Palmeiras, mas também tem um jogador com a capacidade de articular numa zona mais central, num movimento bem parecido com o São Paulo fazia quando tinha o Nestor por aqui. Com o Lucas partindo do lado, ele também faz as diagonais, mas é uma ideia um pouco diferente, né? Porque ele tem o drible, a jogada individual e joga com o pé direito na esquerda. Com o Nicão, muitas vezes, né, o camisa 43 abriu esse corredor e veio articular o jogo perto do Luciano, abrindo espaço para que o Wellington justamente pudesse apoiar, né? O lateral que tem muita força, né, chegada ao campo de ataque. Então essa foi uma dinâmica muito parecida com a do trabalho do Dorival da temporada passada. O Carpini tem mantido algumas coisas, né? Não é uma ruptura total. E ele apostou nisso com o Nicão no jogo de hoje. O Nicão criou uma grande oportunidade para o Luciano. O Luciano acabou não conseguindo finalizar, mas ele fez um bom jogo, voltando de um período grande de inatividade, fez uma boa partida, né? Prendeu a atenção do Marcos Rocha. O Palmeiras veio de novo naquele sistema com três zagueiros, como imaginado, foi exatamente o time da prévia. O Marcos Rocha fazendo esse encaixe de marcação individual exatamente no Nicão, né? Seguindo muito de perto a camisa 43 do São Paulo. Então, muitas vezes, o Nicão saía para uma faixa mais central, o Marcos Rocha ia com ele e o Mike fechava aqui uma linha de quatro. O Palmeiras várias vezes, né, dentro do jogo se defendeu com uma linha de quatro, em alguns momentos com uma linha de cinco, né, mas em boas ocasiões, né, essa puxada do Nicão para dentro, o Rocha o perseguia e o Mike vinha junto com o Wellington, né, para fechar esse lado, esse corredor, e o Palmeiras ter ali o Rony voltando de um lado e o Marcos Rocha livre para pegar o Nicão no encaixe individual. Então foi um Palmeiras também muito preocupado, né, no trabalho sem a bola, no sentido de se manter bem organizado, de ter encaixes bem definidos. Então o Rafael Veiga vigiava o Pablo Maia na saída de bola, o Zé Rafael saltava no Alisson muitas vezes, o Rony fazia essa marcação de perto com o Rafinha, né, naquela ideia do São Paulo de sair com três e o Rafinha ser o cara mais influente. O Rony incomodava muito ele, o Flávio Lopes muitas vezes incomodava o Diego Costa, e aí o Arboleda era esse, entre aspas, homem livre, né, na defesa aqui para tentar iniciar o jogo na maioria das ocasiões. O São Paulo teve muita dificuldade em sair da defesa para o ataque, né, em trabalhar essa transição com passes por baixo, com clareza para avançar no campo. Uma coisa que também se repetiu no Palmeiras, né? O Palmeiras não conseguiu sair limpo na maioria das ocasiões, porque o São Paulo, diferentemente do que fazia o Palmeiras com esses encaixes e até em alguns momentos mais alto no campo, o São Paulo baixava o seu bloco na faixa do meio campo ali, fazia uma segunda linha de quatro, né? Tinha um Rato de um lado, o Nicão voltando do outro, a dupla de meio campistas, e aí essa linha bem sustentada de quatro defensores, né? E o Palmeiras muito direto nos seus ataques na maioria das ocasiões, né? Não era um time que rodava a posse, que trabalhava a bola no campo de ataque, era um time que acelerava o jogo, né? Quando recuperava a bola tentava acelerar e definir rápido, colocar Flávio Lopes no jogo nessa condição, colocar o Rony no jogo nessa condição, o próprio Veiga, né, dessa faixa mais central aparecendo na área para finalizar. Ele até teve assim uma jogada muito perigosa, né, uma cabeçada no primeiro tempo, uma das poucas oportunidades de gol do primeiro tempo. Não foi um jogo de muitas chances de uma forma geral, né, um jogo mais travado, com aqueles duelos que a gente imaginava, como por exemplo nos momentos de ataque do Palmeiras, né, o Veiga sendo encaixotado pelo Pablo Maia. Do lado do São Paulo, um duelo com Gustavo Gomes, entre Gustavo Gomes e o Caleri, o próprio Nicão, nesse encaixe de marcação individual também com o Marcos Rocha, muitas vezes foi o que deu para perceber no São Paulo, o Rios vigiando de perto o Luciano. Então foi um jogo que teve, né, do ponto de vista tático, essas questões de muitos encaixes, de um jogo de xadrez de fato, né, e muito físico. Isso igualou muito a partida, de fato fez com que o jogo, o confronto, tivesse poucas oportunidades, né. No segundo tempo, São Paulo até teve algumas mudanças importantes no impacto, no sentido de distribuição de jogo, né? Primeiro veio o Michel Araújo para a vaga do Nicão, mais adiante o Michel Araújo veio para a lateral esquerda, né, com o Wellington saindo, e aí foi um momento do jogo em que o São Paulo já tinha também o Moreira aqui do lado direito, como uma opção diferente ao Rafinha. O Rafinha não teria condição de jogar os 90 e sentiu e acabou saindo. E o Moreira fez um jogo de muita personalidade ali naquele setor, né? Mais adiante o Eric como uma opção de velocidade por um lado, o Ferreira como uma outra opção de velocidade por outro, né? Até o Galopo entrou no jogo na vaga do Luciano, esses dois para acelerar bastante, né,
Foi uma dinâmica importante da gente perceber no São Paulo, até no sentido de profundidade de elenco, de possibilidade de variar o jogo, de mudanças de peças, né, que o Carpini tem à sua disposição, como também aconteceu no Palmeiras, né? Em algum momento do jogo, no segundo tempo, o Abel tinha o John por um lado e o Luiz Guilherme por outro, né? O Mike até em algum momento do jogo também virou um ponteiro. O Palmeiras passou a se defender com uma linha de 4, jogar com uma linha de 4 de fato, né, com esses dois jogadores de velocidade. O John teve uma boa oportunidade numa cabeçada, o Luiz Guilherme jogou um pouco menos. No meio campo, a questão também já citada em outra análise aqui no canal, que a possibilidade de Aníbal Moreno e Gabriel Menino serem, ou até mesmo o Rios, saindo do banco de reservas, jogadores que vão recarregar a energia do meio campo, né? Zé Rafael e Rios fizeram um jogo de muita intensidade, entrega na marcação, e em um período cansaram, veio o Aníbal Moreno, veio o Gabriel Menino para o jogo. Então, assim como o São Paulo, né, que sai vitorioso daqui de BH com o título da Supercopa do Brasil, e a gente olha para a profundidade do elenco e para mais peças que o Thiago Carpini tem na mão para a disputa da temporada 2024, no Palmeiras, né, principalmente nesse setor de meio campo, as peças também aumentaram, as opções aumentaram para o Abel. Acho que esse é um detalhe, um tópico importante dentro desse jogo, né? Como o Abel tem mais jogadores para manejar, para girar, para ter estratégias diferentes. Ele promoveu, por exemplo, como eu citei, uma mudança de formação ao longo do jogo. Então, esse é um ponto legal da gente olhar para os dois, do ponto de vista de elenco, até projetando mais para a temporada. Mas um jogo muito igual, de poucas oportunidades. Nos pênaltis brilhou a estrela do Rafael, pegou 2 pênaltis e deu o título ao São Paulo aqui em BH. Uma conquista, né? Em uma semana muito importante para o Carpini. Quebrou o tabu em Itaquera vencendo o Corinthians, ganhou a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras aqui, que vai dar a ele, né, num estágio bem inicial ainda de trabalho, um pouco mais de tranquilidade para tocar esse projeto, para desenvolver o time, para inserir aos poucos a sua ideia, sem uma ruptura muito grande de trabalho, né? Acho que esse é o grande mérito do Carpini nesse início dele no São Paulo. Não é uma ruptura de trabalho, não é um trabalho completamente diferente. Ele aproveitou muita coisa do trabalho do Dorival e tem inserido as suas aos poucos. E essa foi a receita também para que o São Paulo vencesse essa Supercopa por aqui em BH.